Irmãos, hoje, no último dia, nós vamos falar sobre adorar a Deus em família. Adorando a Deus em família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Adorando a Deus em família. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Nós lembramos que o texto base da nossa campanha é a arca na casa de Obed-Edom. E a arca de Deus, ela representava a presença de Deus. Amém? A arca de Deus representava a presença de Deus. E hoje nós sabemos quem é a arca, não é verdade? A arca de Deus é Jesus Cristo. A figura da arca representava a pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. 6:12. Diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, a notícia de bênção que a arca de Deus trouxe alegria. Sabe, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós não recebemos Jesus simplesmente para sofrer. Nós recebemos Jesus, não sei se você conhece, mas tem uma música famosa, uma música clássica famosa, chamada Jesus, a Alegria dos Homens. Porque quando os pastores anunciaram lá no campo, foram anunciados no campo pelos anjos, que eles viram os anjos descendo, a glória de Deus, eles anunciaram: olha, eis que vos trago novas, que são de grande alegria. Então Jesus é alegria. Jesus não é tristeza, sabe? Muitas vezes a pessoa vem, vamos ter a ceia do Senhor, a pessoa vem para a ceia, aí vem com aquele ar pesado, né, de contrição. Irmãos, Jesus morreu sim, mas nós já sabemos que Ele já ressuscitou, amém? Ele já ressuscitou, então não é para a gente ficar triste não, é para a gente se alegrar, porque Ele morreu a nossa morte, para que a gente vivesse a vida dele, aleluia. Ele foi condenado para que a gente não seja condenado. Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, é motivo da gente se alegrar. Então quando a arca vai para a casa de Obed-Edom e abençoa a casa de Obed-Edom, Davi fica aliviado e aí vai buscar a arca e traz com alegria. É isso que eu quero dizer para você. A presença de Deus traz alegria. E é uma alegria diferente da alegria que o mundo tem. Porque o mundo se alegra com bebida, o mundo se alegra com drogas, o mundo se alegra com um monte de coisas que não convém. Essa alegria geralmente acaba mal. Começa numa alegria, começa numa festa, daqui a pouco está saindo tapa, daqui a pouco é garrafa quebrada, é aquela confusão e até tiro. É assim que é a alegria no mundo. Mas a alegria que Deus traz, não é assim. A alegria que Deus traz é uma alegria por dentro. De repente você está na sua vida e por fora as coisas até estão ruins, mas você tem uma alegria que nem você sabe explicar. E alguém olha para você e fala assim: mas por que você está feliz assim? Olha, eu não sei, eu só sei que eu estou feliz. Ah, mas a sua vida está assim, está assada assim. Isso é o efeito da salvação. Davi diz assim, quando Davi peca, Davi ora pedindo: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Então, por causa de pecado, por causa de uma coisa ou outra, a gente pode até perder essa alegria, mas Deus é aquele que torna a dar a alegria da salvação, amém? Essa alegria é que nós precisamos. Então, a arca ficou e abençoou, e a bênção traz alegria. É muito bom saber que somos abençoados. Esse é o alimento para os crentes.
Essa é a promessa para os fiéis. Nós somos abençoados. Em Cristo nós recebemos toda a sorte de bênção espiritual. A Bíblia diz isso. Nós somos abençoados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem. Hoje é sobre adoração. E normalmente a gente não atenta muito para o valor da adoração. Mas você já reparou, quando nós lemos lá em Mateus 4, e também em Lucas 4, nós vamos ler em Mateus 4, Mateus 4, 9. Mateus 4, 9, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, o que o diabo oferece a Jesus? Oferece tudo. Leva Jesus lá no alto do templo, lá no alto pináculo do templo, e diz assim: olha, eu vou te dar tudo isso, em troca de... E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo quer? O que o diabo queria? Simplesmente que Jesus adorasse a ele. Já parou para pensar? É por isso que hoje tem muita gente indo atrás de Satanás e pensando assim: ah, é só isso? É só isso que tem que fazer? Já viu esses cantores, tem gente cada vez subindo mais, igual balão. Ah, é só isso? Eles não sabem o preço disso. Essa é a grande realidade. Eles não sabem o custo da adoração. O diabo é bobo. O diabo vai pedir uma coisa que não custa nada, simplesmente adoração. Irmãos, adoração é algo muito sério. Adoração só deve ser tributada a Deus, somente a Deus. O diabo, ele está rivalizando com Deus, ele está querendo debochar de Deus, dizendo: está vendo? Eles me adoram. E ele investe o que for, mesmo porque ele é ladrão. Já viu alguém com pena de gastar o dinheiro dos outros? A gente tem pena de gastar o nosso dinheiro, mas o dinheiro dos outros não tem pena, né? Quando é seu dinheiro, você fala assim: ah, não vou comprar isso não, está muito caro, né? Mas quando é dos outros, compra, vai lá, compra, não é seu. Então o diabo, ele é ladrão, ele rouba. Então ele roubou, então ele diz: olha, eu vou dar tudo isso se você me adorar prostrado. Claro, ele não trabalhou para ter isso, ele roubou isso. Mas ele quer a adoração. E ele quer a adoração porque a adoração tem um valor. Mas olha só, no Salmo 95, versículo 6, nós temos um convite de Deus, um convite à adoração. Salmo 95, versículo 6. Olha só: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por que Deus deve ser adorado? Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Você sabe que no universo inteiro não há nenhum outro ser semelhante ao nosso Deus. Satanás não criou nada. Satanás é ladrão e mentiroso. Então ele quer roubar a adoração. Mas Deus é o único digno de adoração. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele criou todas as coisas. Tem pessoas no mundo que falam assim: ah, eu não vou adorar a Deus, eu não quero adorar a Deus, porque ele está errado, porque Deus é quem o criou. A criatura se rebelando contra o Criador, dizendo: não, eu não vou adorar. Mas nós somos chamados, nós somos criados, irmãos. A Bíblia fala que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para isso. Então, quando nós estamos adorando, nós estamos fazendo exatamente aquilo que fomos criados para fazer.
Assim como os pássaros cantam, nós também deveríamos adorar e louvar a Deus instintivamente. Bom, quando Jesus sai com os discípulos e vai e passa por Samaria, lá em João 4, Jesus encontra a mulher no poço de Samaria. E começa a conversar com aquela mulher. É uma história muito grande, que só aquela história dá umas 4 pregações. Mas eu não quero pegar a história toda, eu quero pegar só um pedaço da conversa deles. Porque quando aquela mulher viu que Jesus era um profeta, porque Jesus disse tudo o que ela estava passando, a respeito dos maridos dela, dos casamentos dela, e ela diz: olha, eu vejo que o Senhor é profeta. E no versículo 20 de João 4, ela faz uma pergunta a Jesus. E é interessante, porque aquela mulher podia perguntar a respeito de qual marido seria, como é que ela resolvia o problema da vida dela, como é que ela solucionaria. Não, mas ela faz uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com a vida dela, mas é o que ela julga mais importante, e realmente é. Olha a pergunta que ela faz, versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu fico imaginando por que essa mulher tocou nesse assunto. Se o problema dela era outro, aparentemente. O problema dela era um problema de relacionamento, era um problema de vergonha, por causa desses inúmeros relacionamentos que ela tinha. Tanto que ela foi buscar água ao meio-dia. Foi ao meio-dia. Irmãos, nós sabemos muito bem, se você tem que buscar água e trazer balde na cabeça, meio-dia não é a melhor hora para ir. Você tem que fazer isso cedo, porque meio-dia o sol está alto, está escaldando. Mas ela foi meio-dia. Por que ela foi meio-dia? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Meio-dia não tinha ninguém lá, era só ela ia lá, pegava e pronto, mas ela encontrou Jesus lá. E aí Jesus fala do estado da vida dela, de como ela estava, e ela faz essa pergunta a respeito de adoração. Irmãos, isso diz para nós alguma coisa. Muitas vezes nós estamos muito focados no nosso problema. Eu sou desempregado, ou eu estou doente, ou eu estou com problema lá em casa, olha, eu estou com essa situação. Entenda, a resposta está na adoração. A resposta está na adoração. A gente está pensando, está com a cabeça em tanto lugar. Adore. Quando Ana vivia a sua situação de vergonha, porque a sua rival, a outra mulher de seu marido, Penina, debochava dela o tempo todo, porque Ana não podia ter filho, e Penina tinha filhos. Embora Eucana amasse Ana, e falava, olha, você é melhor do que 10 filhos, mas ela ainda sofria essa afronta, porque ela não tinha filho. Quando Ana vai para o templo, e ela está ali adorando o Senhor, aleluia, Eli olha para ela e julga, como muitas pessoas julgam a gente, né? E fala, mas a essa hora essa mulher já está bêbada, aparta o teu vinho, porque você está bebendo desse jeito. Ela fala assim, eu não estou bêbada, eu não bebi,
eu sou uma mulher amargurada de espírito. Só. Ela estava ali adorando ao Senhor. Naquela oração, naquela adoração, foi quando veio a resposta. A Bíblia diz que ela saiu dali, teve relações com seu marido e Ana concebeu. Mas deixa eu falar uma coisa, Ana não concebeu qualquer pessoa, não, qualquer criança, não. Quem nasceu foi Samuel. Irmãos, no meio da adoração, são gerados profetas. Aleluia. No meio da adoração foi um profeta. Samuel foi o maior juiz de Israel. Não é comparado a ninguém. Irmãos, em toda a Bíblia, ele é uma pré-figura da pessoa de Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, nós vemos erros de alguns personagens. A Bíblia relata erros de alguns personagens. Nós não encontramos isso de Samuel. Não encontramos nada, falando nada que Samuel tenha feito errado, ou que tenha agido de forma, não encontramos. Samuel foi um juiz do povo de Israel, que na sua vida inteira conduziu Israel a buscar o Senhor. A Bíblia ainda diz assim, que enquanto Samuel esteve vivo, Israel se manteve na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, a bênção da Ana surgiu ali no meio da adoração. É por isso que nós precisamos tirar o nosso foco, ok? Do nosso problema e colocar o nosso foco em Deus, porque é na adoração que as coisas vão se resolvendo. É na adoração que Deus vai enviando resposta. É na adoração que aquilo que estava estéril se torna fértil. Aleluia, aleluia. Então Jesus fala para aquela mulher, olha, a mulher perguntou a questão da adoração, por quê? Porque ela sabia que se eu tenho a presença de Deus, olha, não importa, eu posso ter tido 5 maridos, e esse aqui não ser o meu ainda, mas se a presença de Deus estiver, tudo muda. Aleluia. Sabe, irmãos, é por isso que eu falei no início, quantas vezes nós, os pastores, né, eu não, graças a Deus, Deus mudou minha mente, mas quantas vezes os pastores estão tão pensando tanto em exortar, irmãos, quando nós adoramos, se o povo de Deus é conduzido a adorar, se o povo de Deus é conduzido a buscar a Deus, irmãos, você não precisa ficar batendo em ninguém, você não precisa ficar falando nada, o Espírito Santo, Ele vai tocando e vai convencendo, o Espírito Santo vai moldando, o Espírito Santo vai gerando santidade, é no meio da presença de Deus que isso vai acontecendo, sabe, não é pelo nosso falar não, é até uma arrogância da nossa parte pensar, eu vou falar e eles vão ouvir, não vai, porque nós, irmãos, não ouvimos ninguém, nós só ouvimos o Espírito Santo. Nós só ouvimos o Espírito Santo. O pastor pode falar aqui, quanto quiser, se esgoelar aqui, falar, os irmãos vão falar amém, mas saiu dali, esqueceu tudo. Mas se o Espírito Santo falar, eu tenho certeza que você lembra de algo que Deus falou com você, talvez já há anos, você fala assim, não, naquele dia Deus falou comigo, é isso aí. E seu pastor, quantas vezes ele falou contigo? Várias vezes, mas você não lembra de quase nenhuma, mas que o Espírito Santo falou, você lembra, Deus falou comigo isso aqui. Aleluia. Então, Jesus responde para ela, olha só, essa questão da adoração mudou, vai chegar a hora, que nem em Jerusalém, nem aqui, vai ser local de adoração, mas aqueles que adoram, vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Espírito vai vir habitar no crente, aleluia. Nós não vamos precisar de um lugar, embora a gente tenha aqui um lugar para se reunir, irmãos, esse lugar não é, Deus não habita aqui,
Deus habita em nós, e Ele se manifesta aqui por nossa causa, porque nós estamos aqui. Mas quando nós formos embora, nós vamos levar Deus conosco. Deus não vai ficar aqui, vou ficar aqui esperando domingo quando eles voltarem. Não, Ele vai conosco, Ele vai com cada um de nós. Essa é a realidade. Então, por que nós estamos aqui? Deus está aqui. Por que nós estamos aqui? Deus está falando, Deus está agindo, Deus está movendo. Então Jesus falou, olha, vai chegar essa hora, não vai ser aqui ou lá, eu vou em tal lugar, porque lá, não é lá, é aonde você está, o Espírito habita em você, aonde você está. E aí quando a gente vem, você tem o Espírito dentro de você, eu tenho o Espírito dentro de mim, o irmão tem o Espírito dentro dele. Quando nós chegamos aqui e unimos isso é poderoso. Há um transbordar do Espírito, há um encher do Espírito, é isso que acontece. Aleluia. Então Jesus falou isso para ela, olha, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores, não os falsos, mas os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus está procurando o quê? Deus está procurando aqueles que o adoram assim, não aqueles que estão ligados a um lugar, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Lá em Mateus, voltando para Mateus capítulo 4, a gente lê o versículo 9, agora o versículo 10, Jesus dá uma resposta para Satanás. Mateus 4:10. Jesus dá uma resposta para Satanás. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, aleluia. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmãos, você já pensou por que Jesus falou para o diabo, está escrito? O diabo poderia dizer, e daí que está escrito? Pensa só, nós moramos no Brasil, certo? O Brasil tem uma Constituição. E se você chegar num tribunal, logicamente, se você for um advogado, porque no tribunal não é permitido qualquer pessoa falar. Mas quando um advogado, as pessoas competentes, chegam e falam assim, olha só, na lei está escrito isso, isso e isso. Não tem juiz que diga, não, mas eu quero fazer desse jeito. Não pode. Que está escrito. Então, se está escrito, vale o que está escrito. Quando Jesus chega para o diabo e diz, está escrito, o diabo sabe da autoridade da palavra, ele sabe quem rege todas as coisas, ele sabe que é Deus que é soberano, e que a palavra de Deus é soberana. Então quando Jesus diz, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, o diabo tem que recuar, porque ele não pode ultrapassar aquilo que a palavra determina. Aleluia. Essa é a importância de nós conhecermos a palavra e declararmos a palavra, porque se nós não soubermos, podemos ser enganados. Por que nós precisamos de um advogado para nos representar perante a lei? Porque nós não estudamos direito. Nós não sabemos de leis. Nós precisamos de um profissional que chegue lá e diga, olha, a lei é essa, está escrito isso aqui, e apresente o nosso caso. Da mesma forma, Jesus apresenta o nosso caso e diz, olha, está escrito. Nós precisamos saber o que está escrito, qual é o nosso direito. Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E o diabo teve que recuar. Aleluia, aleluia. E por último, irmãos,
último texto que nós vamos ler. É 1 Coríntios 8, 5 e 6. Olha o que diz o texto: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, ainda que nesse mundo existam muitos que se chamem deuses aí, e a gente tem Deus do futebol, Deus do rock, Deus de tudo aí, para nós, há um só Deus. Um só Deus, de quem é tudo, tudo pertence a Deus, e para quem nós vivemos. Nós vivemos para esse Deus. Tudo pertence a Deus, aleluia. Você entende por que nós temos que adorar a Deus? Porque tudo pertence a Ele. Olha, seja qual for a sua situação, seja o que você estiver precisando, seja o que for que a sua família esteja precisando nesse momento, se a presença de Deus for adorada, aleluia, tudo será acrescentado. Porque onde chega a presença de Deus, Satanás não fica. Eu tenho pregado, irmãos, tenho falado sobre isso, sabe, infelizmente nós fomos ensinados de uma coisa muito ruim, de que quando nós passamos uma necessidade, perdeu o emprego, ficou doente, qualquer coisa desse sentido, é a vontade de Deus. Não, não é. Não é. Ué, mas Deus permitiu. Deus pode permitir e permite muita coisa nesse mundo porque depende do homem, mas não é a vontade de Deus. Deus nunca criou o homem para ser doente, ok? Deus nunca criou o homem para viver na miséria. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem e colocou ele num jardim, com tudo que tinha do bom e do melhor. Foi isso que Deus fez. Não é verdade? Mas o que causou esse problema todo? Foi o pecado. Não foi Deus que fez isso. O que causou a morte? Foi pecado. Não foi Deus que fez isso. Então essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vivesse bem. Essa é a vontade de Deus. Mas, por causa do pecado, vivemos nesse mundo caído, e aí a gente vive cheio de problema. Então, quando as coisas acontecem de ruim, não é que é vontade de Deus, não. Agora, a gente precisa entender uma coisa: assim como nós nos tornamos pecadores através de Adão, porque Adão pecou, nós nos tornamos justos através de Jesus Cristo. Assim como as coisas foram todas estragadas quando Adão pecou, em Jesus Cristo as coisas são restauradas. Então agora, eu tenho direito a outra realidade por causa de Jesus. Então eu não vou mais me conformar. Se ficou doente, eu vou orar em nome de Jesus para ser curado. Eu não vou pensar, não, Deus quer que eu fique doente mesmo, Deus quer que eu fique, não, em nome de Jesus eu vou crer na minha cura. Se eu estou passando dificuldade, se está faltando dinheiro, se está desempregado, se está problema em casa, eu não vou pensar que, essa é a vontade de Deus, Deus quer assim, então assim seja. Não, Deus não me criou para isso. Eu vou crer que Deus vai trazer abundância na minha casa, Deus vai trazer o emprego, Deus vai trazer a provisão, Deus vai trazer a paz. Sabe, irmãos, então o problema é que a gente normalmente foi ensinado a ter uma mente passiva. Os problemas estão acontecendo, a gente fala assim, se Deus quer assim, né? O que eu posso fazer? Se Deus quer assim, né? E Jesus falou, olha, vocês não pediram nada ainda em meu nome.
peçam para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, nós recebemos o nome de Jesus para usar. E em nenhum lugar Jesus diz assim: usa com cuidado, tá? Cuidado com o meu nome. Não pede qualquer coisa não, tá? É para falar, mas não abusa. Eu não leio em nenhum lugar isso. Jesus fala assim: tudo o que pedirdes, tudo o que pedirdes, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Aleluia. Tudo o que pedirdes em meu nome eu farei. Por que será então que a gente acostuma a falar assim: é assim mesmo, vamos deixar? Por que a gente faz isso? E por que a gente recebeu, irmãos, o ministério de Jesus, eu já vou terminar, o ministério de Jesus na terra foi expulsar os demônios e curar os enfermos. Esse foi o ministério de Jesus. Todo lugar ele expulsava os demônios e curava os enfermos. E por que ele expulsava os demônios? Porque os demônios são intrometidos. Eles se metem na nossa casa, eles se metem no nosso trabalho, eles se metem até no meio da igreja, eles se metem, e a gente tem que expulsar. Sabe, para manter a casa limpa, porque você expulsa, mas tem que manter a casa limpa, não é verdade? Você expulsa lá os mosquitos, mas tem que manter a casa para os mosquitos não voltarem. Para manter a casa limpa, erga um altar de adoração ao Senhor em casa. Os demônios não vão voltar, não tem como voltar, porque você vai estar adorando ao Senhor ali. Toda vez, quando a arca foi levada pelos filisteus, e ela foi colocada dentro do templo de Dagon, eles colocaram lá a arca do lado de Dagon. Aqui está a arca, aqui está Dagon. Eles deixaram lá, fecharam a porta, foram embora. Quando voltaram no outro dia, Dagon, caído no chão. Não fica de pé. Aí eles pensaram: deve ter sido, sei lá, um vento, eu não sei, uma estátua de pedra, um vento derrubar, mas eles pensaram, botaram a estátua de pé de novo. Foram embora, fecharam a porta, foram embora. No outro dia, a estátua no chão, cortado os braços, cortada a cabeça. Aí eles entenderam e falaram assim: vamos tirar essa arca daqui, porque ela está fazendo mal para o nosso Deus. Aleluia. Vou tirar ela daqui. Aleluia. Sabe o que é isso? Se a presença de Deus estiver, o diabo não fica. Não tem como ficar. É por isso que nós precisamos adorar em família, irmãos. Trazer a presença de Deus em família e adorar em casa. Sabe, eu tenho ensinado isso e vou continuar ensinando, porque eu sei que é assim. Está triste? Coloca um louvor a Deus. Coloca uma palavra, uma pregação do Evangelho. Começa a ouvir. Isso vai sair. Essa tristeza vai sair, essa angústia vai sair. Sabe, a gente sai de casa, a gente está meio baixo, aí a gente vai, aí ouve uma palavra, fala assim: puxa, que maravilha, sai animado, aí vamos embora para casa. Só que aí o diabo fala assim: está animadinho, né? Aí arma uma para a gente logo ali. A gente: puxa, eu fui na igreja, o culto foi uma bênção, agora acontece isso, como é que pode? Entenda a estratégia do diabo. O que você tem que fazer? Saiu da igreja, continua ouvindo. Hoje nós temos esse recurso, a internet está aí, esse culto está sendo gravado, vai ficar na internet, você pode ouvir 200 mil vezes que quiser, tem mais de 900 vídeos de mensagens, você pode ouvir, tem vídeo para você ouvir por uns 5 anos, não dá brecha para o diabo, não dá brecha. Ele lançou uma seta para entristecer seu coração, coloca lá o louvor, coloca a palavra, vai ouvindo e vai limpando seu coração.
Eu sei que a gente fica meio magoado, às vezes fica meio para baixo, assim, quer saber? Mas se você fizer isso toda vez, você vai ver como a situação é revertida, como é mudado. E aí o diabo vai ver que isso não funciona mais com você. Aí ele vai ter que arrumar uma outra forma, porque isso aí já não está dando certo. Poxa, eu tentei entristecer ele, tentei desanimar ele, mas ele, toda vez que eu faço isso, ele corre para a palavra. Eu vou parar de fazer isso, porque está sendo ruim. Não é verdade? Se é algum demôniozinho mais baixo que faz isso, o maior fala assim: você deixa de ser burro, o que você está fazendo? Toda vez que você faz isso, só o que acontece? Ele vai orar, ele vai para a palavra, ele vai ouvir louvor, o vizinho ouve também, o vizinho é edificado. Olha só. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos trazer a presença de Deus para a nossa casa. Glória a Deus.